Olá, meu amigo. Olá, meu aluno. Você que quer passar num concurso público em que legislação de trânsito faça a diferença. Nós vamos iniciar agora nosso curso de resoluções do CONTRAN voltadas para a Polícia Rodoviária Federal, voltadas para concursos do DETRAN. É evidente que quando você entrar no seu curso, as únicas resoluções disponíveis para você serão as resoluções que provavelmente estarão no seu edital. Eu digo provavelmente porque a base desse curso é o edital anterior, o último edital, com as resoluções do CONTRAN atualizada. Então, nesse momento, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma introdução ao curso, olhando para o Código de Trânsito Brasileiro e você entendendo o que são essas tais resoluções do CONTRAN e qual a importância dessas tais resoluções do CONTRAN. Então, a ideia é te dar informações úteis e são úteis em dois sentidos. São úteis porque são perguntas que podem cair na sua prova, que estão previstas no Código de Trânsito Brasileiro, na nossa Lei de Trânsito, e são úteis essas informações de agora, porque ela vai facilitar a compreensão do que você vai estudar a partir da segunda aula. Tudo bem? Então acompanhe aí na telinha os nossos slides. Olha o que eu coloco aqui para você. Primeiramente, né? O que é o CONTRAN? CONTRAN é nosso órgão máximo, é o órgão máximo normativo e consultivo e é também o coordenador do sistema. Então, o CONTRAN é o órgão máximo normativo e consultivo e é o coordenador do sistema. O que isso quer dizer? Quando eu digo para você que o CONTRAN é o órgão máximo normativo, eu estou dizendo para você que as resoluções do CONTRAN elas vão vincular todo o Sistema Nacional de Trânsito. Os órgãos municipais leem as resoluções do CONTRAN, o Estado lê as resoluções do CONTRAN e o governo federal lê as resoluções do CONTRAN. Uma única ação, ela gera procedimento e padronização em todo o Sistema Nacional de Trânsito. Por isso ele é um órgão máximo normativo. Tá, mas o que são essas resoluções? Olha, o Código de Trânsito Brasileiro, ele é bem lacunoso, né? É uma lei feita lá no Congresso Nacional pelo político. E você não pode imaginar que o político tenha conhecimento técnico sobre trânsito. O trânsito é eminentemente técnico. Então ele vai falando ali sobre o que dá para ele. Quando não dá mais, ele diz, olha, o CONTRAN vai regulamentar isso aqui. O CONTRAN vai dizer quais são as matérias que tem que ter no curso de primeira habilitação. O CONTRAN vai dizer qual o calendário de licenciamento nacional de veículo. O CONTRAN vai dizer como que você sinaliza um veículo, por exemplo, quando ele está em situação de emergência. Liga o pisca-alerta, coloca o triângulo, o que coloca primeiro. Então perceba que o CONTRAN é que vai detalhar o Código de Trânsito Brasileiro. Ele complementa o conteúdo do Código de Trânsito Brasileiro num instrumento chamado Resoluções do CONTRAN. Tudo bem? Chama a atenção que o CONTRAN é um órgão vinculado ao Ministério das Cidades, é um órgão vinculado ao Ministério da Cidade. É bem legal de você pensar assim, olha, vou botar aqui na tela para você enxergar. Quando você pensa na administração pública federal, você tem o presidente da República, vamos colocar o ministério que nos interessa aqui embaixo, ó, Ministério do Transporte. Ao lado do Ministério do Transporte, sem estar subordinado a ele, você tem o CONTRAN fazendo normas. E abaixo do Ministério, você tem a Secretaria Nacional de Trânsito. Então essa é a configuração básica dos ministérios. Já falei para você que essas resoluções elas complementam o Código de Trânsito Brasileiro e obriga todo o Sistema Nacional de Trânsito. Queria, né? Vamos imaginar que você trabalha no DETRAN, você trabalha na Polícia Rodoviária Federal. Como que essas resoluções elas chegam até você? Qual a sua função nesse tema normativa
do Código de Trânsito Brasileiro? Você tem uma lei de trânsito, abaixo dessa lei você tem as resoluções e abaixo você tem os órgãos executivos implementando. Então você, quando fiscaliza um licenciamento vencido, será que você tem que abordar? Será que você pode autuar sem abordagem? Como que você sabe disso? Você, PRF, você, agente de trânsito DETRAN. Você sabe disso porque existe o Manual Brasileiro de Fiscalização de Trânsito, que é uma resolução do CONTRAN, de número 985. E ali você tem a normativa da fiscalização de trânsito, né, te permitindo trabalhar. Você, para trabalhar, tem que ter uma previsão em lei, porque você é servidor público. Você faz somente aquilo que a lei determinar ou autorizar. Beleza? Então vamos aqui para a próxima telinha, avançando. Estrutura do CONTRAN. Você, quando estudou o Código de Trânsito Brasileiro, é bem legal você lembrar que o CONTRAN, deixa eu só achar aqui. O CONTRAN, ele é composto por ministros. E não foi sempre assim. De um tempo para cá, o CONTRAN passou a ter a sua composição feita por ministros. O CONTRAN era feito por servidores públicos, né? Policial Rodoviário Federal, escolhido pela PRF. Esse policial ia lá criar as normativas de trânsito. Só que o tema trânsito é de ordem ministerial. Uma decisão no trânsito afeta o Ministério da Saúde, Ministério da Previdência, Ciência e Tecnologia. Então, todos os ministérios afetados por resoluções do CONTRAN têm que se manifestar sobre o impacto na sua pasta. Então, você tira do servidor e coloca a responsabilidade para ministro de Estado. Então, os ministros, que estão logo abaixo do presidente da República, é o grupo de pessoas que vai fazer o colegiado CONTRAN, que vai montar as suas resoluções. Ah, mestre, mas pode ter servidor público? Pode. O servidor público, né, que ele coloca aqui nível CCE 17, né, é um servidor público com status de oficial general. Né, é aquele cara que está logo abaixo do ministro. Né? Então, pode ser servidor público? Pode, mas como substituto, porque o dono da pasta é o ministro, tranquilo? Então você tem um colegiado composto por ministros, e evidente, né, eu não sei se você tem esse conhecimento, mas quando você pensa numa Câmara de Vereadores, pensa no Congresso Nacional, ali na Câmara dos Deputados ou no Senado Federal, você tem as pessoas lá do plenário, lá os deputados sentados, existe uma mesa na frente, que é a mesa diretora, que vai decidir a pauta do dia. Existe uma estrutura administrativa para aquela atividade legislativa poder funcionar. Então, tem que ter uma estrutura administrativa para esse colegiado CONTRAN funcionar. Que estrutura é essa? Quem dá essa estrutura para definir? Hoje nós vamos falar sobre equipamento obrigatório. Como é que é distribuída isso? Hoje nós vamos nos organizar na sede tal, da hora tal a hora tal. Quem que define toda essa atividade administrativa do CONTRAN? É a SENA. Então, o secretário executivo do CONTRAN é o diretor da Secretaria Nacional de Trânsito. E olha que coisa radical que eu vou falar para você. Você, para aprovar uma resolução, você tem que ter maioria absoluta. Olha o que eu estou falando para você, hein? Se você tem 12 ministros, você tem que ter 7 votos num sentido para que uma resolução do CONTRAN seja aprovada. Isso é diferente de maioria relativa. A maioria relativa é metade das pessoas que estão presentes. A reunião era para 12 ministros, vieram apenas 5. Se 3 votar, está resolvido. Não. Maioria absoluta. Maioria absoluta, você pega o total, tira a metade e aproxima para o número inteiro imediatamente superior. Então, se a metade é 6, você aproxima 12, né? 6 querem, 6 não querem, então não resolve nada. Então, tem que ser 7-5 para que você possa resolver um tema. Então, o tema é maioria
absoluta. Aí o aluno pergunta assim, mestre, quando uma resolução do CONTRAN está sendo feita, como que fica a possibilidade de trazer convidados? Você é um cara do trânsito, da tecnologia, né, do ensino EAD. Se um tema estiver sendo discutido pelo CONTRAN do meu interesse e que eu possa agregar algum valor naquela discussão, o CONTRAN me convida sem direito a voto, só para que eu participe da reunião. Beleza? Vamos aqui para a próxima. Vamos entender tudo que a gente puder sobre CONTRAN. Vamos estudar as competências do CONTRAN. Olha aí. Compete ao CONTRAN estabelecer normas e diretrizes da Política Nacional de Trânsito. O CONTRAN vai definir para você o que o governo federal espera na área de trânsito. Então, ele vai criar uma norma, uma resolução voltada para aquilo que o governo federal espera que seja implementado em todo o trânsito do Brasil. Nesse momento nós vamos valorizar a fiscalização. Nesse momento nós vamos valorizar a fiscalização. Nesse momento nós vamos valorizar a educação. Então, isso depende de governo para governo a direção que o trânsito vai tomar. E isso acontece através de uma manifestação do CONTRAN. Então, cria normas e cria diretrizes. Diretrizes, que também são normas mais abstratas, né? Dizendo, olha, o caminho que você tem que seguir, a direção que você tem que seguir é na direção de reduzir acidentes. Então, a diretriz é redução de acidente. Outra atribuição, eu coloco aí, compete ao CONTRAN coordenar os órgãos do Sistema Nacional de Trânsito. Você tem que saber sobre isso. Olha, existe uma coordenação máxima do sistema feito pelo Ministério do Transporte. Existe um coordenador logo abaixo, que é o CONTRAN. Existem coordenações estaduais, que é feita pelos CETRANs. Então, a palavra coordenação, aí, nada mais é do que o órgão que dá orientações gerais para os outros órgãos. Então, a orientação máxima é dada pelo Ministério das Cidades, uma orientação de menor proporção seria dada pelo CONTRAN e um orientador nos estados seria o Conselho Estadual de Trânsito. Então, visualize a palavra coordenação como orientação. Aí, logo abaixo, ele diz assim, compete ao CONTRAN criar câmaras temáticas. Esse assunto é relevante para essa aula, porque quando a gente faz uma resolução do CONTRAN, o caminho natural, não é obrigatório, mas o caminho natural é a resolução é criada através das câmaras temáticas. O que são as câmaras temáticas? Câmaras temáticas, está lá no artigo 13 do Código de Trânsito Brasileiro, é um conjunto de especialistas. Eu trabalhei na Câmara Temática de Educação para o Trânsito por 2 anos. Essa aí, inclusive, agora. Eu fiquei lá por 2 anos representando as empresas de ensino à distância de trânsito do Brasil. E aí nós nos reuníamos, né, os especialistas em legislação, com os pedagogos, a gente criava as normativas voltadas para o trânsito. Depois que a gente criava o conteúdo técnico, essa normativa ia lá para a Secretaria Nacional de Trânsito, passava por uma revisão jurídica, depois ia para o CONTRAN, uma vez o CONTRAN aprovando, colocava aquilo na consulta pública para que as pessoas pudessem dar sugestões, e aí o CONTRAN acatava ou não acatava, e somente após a consulta pública publicaria a resolução. Então, o caminho necessário é Câmara Temática, Senatran, CONTRAN, consulta pública, CONTRAN de novo, publicação. Beleza? Caminho mais comum. Evidente que uma resolução ela pode nascer direto no CONTRAN, né? O passo obrigatório é a consulta pública por 30 dias, volta para o CONTRAN e publica. Não precisa da anuência nem da Senatran, nem da anuência da Câmara Temática. Mas o caminho natural, o caminho comum é Câmara Temática, Secretaria Nacional de Trânsito, CONTRAN, consulta pública, CONTRAN, publicação.
Beleza? Então, as câmaras temáticas é composta por especialistas, né? Eu era o especialista representante da sociedade. Existe especialista representante dos órgãos, tranquilo? É evidente que o especialista da sociedade ele vai através de uma pessoa jurídica, ou através da ASBEAD, Associação Brasileira de Ensino à Distância. Compete ao CONTRAN definir o regimento do CETRAN, CONTRANDIF e JARE. Olha que coisa radical. O CETRAN, que é aquele órgão julgador de segundo recurso nos estados e coordenador no estado, em todo o Brasil ele tem que trabalhar igual. Então, para que ele possa trabalhar de forma padronizada, você tem que ter uma normativa nacional. Quem faz isso? CONTRAN. Toda JARE, junta de recurso, ela tem que ter um trabalho igual, seja municipal, seja estadual, seja de onde for. Então, existe as diretrizes para a JARE funcionar. Quem estabelece isso? CONTRAN. Tudo bem? E aqui na sequência diz, olha, definindo isso aqui, olha, compete ao CONTRAN zelar pela uniformidade. Quando ele zela pela uniformidade, ele está criando normas nacionais. Compete ao CONTRAN normatizar. Normatizar, é claro que é CONTRAN. O processo de habilitação, como eu disse para você, é feito pelo CONTRAN. As sinalizações existentes é aprovada pelo CONTRAN. Se houver conflito de competência, imagine que você tem uma via entre dois municípios, tu não sabe se essa via pertence ao município de São João de Meriti ou de Caxias. Se tiver muito buraco, o município passa por outro. Se for uma via que tem um pedágio, todo mundo quer. Então, esse conflito de competência, se for entre estados, quem vai definir é o CONTRAN, né? Conflito de competência entre órgãos estaduais, né? Estado contra estado ou um estado contra um município de outro estado. Agora, se for município, quem resolve isso é o CETRAN. Então vamos lá. Como nascem as resoluções, né? O passo necessário da resolução é a consulta pública de 30 dias. Isso é novo. Isso é democracia participativa, é o cidadão que é afetado pelo trânsito dando pitaco na elaboração das resoluções. O que você faz aqui é validar as ações do órgão com controle popular. Tudo bem? Uma vez contribuindo, essa contribuição vai ficar disponível lá no site da Secretaria Nacional de Trânsito, Ministério do Transporte, por 2 anos, todas as sugestões dadas. A única forma de a gente criar normativa de trânsito é através de resolução? Não, da mesma forma que o presidente da República faz medida provisória em atos relevantes e urgentes, o CONTRAN pode fazer deliberação. Então, uma deliberação do CONTRAN é um ato do CONTRAN feito na emergência. Então, uma deliberação do CONTRAN, ela depois tem que ser votada pelo colegiado, é um ato do presidente, por conta de uma emergência qualquer no trânsito, e depois ela tem que ser referendada pelo Conselho Nacional de Trânsito. Você tem 120 dias para referendar, senão essa deliberação para de valer. Mas tudo aquilo que foi regulado dentro daqueles 120 dias são válidos. Bem? São atos praticados de forma válida. Então vamos lá. Mais uma aqui, e agora a gente já deu as informações que queria, vamos refletir sobre essas informações. Por que essas resoluções são importantes? Porque dá aplicabilidade ao CTB, eu coloco 2 exemplos aqui. A alcoolemia, que está no artigo 165 e 306, é regulamentada na resolução 232, assim como o licenciamento, está na resolução 110, ambas estão no seu edital, tem força normativa e elas unificam a interpretação. Então, todo órgão vai trabalhar igual porque existe uma resolução. Como é que o concurseiro pode ver isso numa prova? Olha aqui, olha. Compete ao CONTRAN julgar recurso em segunda instância. Errado. Quem faz isso é o CETRAN. Compete ao CONTRAN expedir CNH. Errado. Quem faz isso é o DETRAN. Compete o CONTRAN coordenar. Beleza?
normatizar o processo de habilitação. Perfeito. É assim que você pode enfrentar na sua prova. Então, resumo final, né? O CONTRAN é o órgão máximo normativo, as resoluções complementam o conteúdo CTB, a estrutura, você tem os ministros de Estado, mais a Senatran, a Secretaria-Geral, fazendo a distribuição da pauta. A competência é normatizar, coordenar e uniformizar procedimentos. O processo tem a consulta pública, né? E em caso de emergência, você sabe que tem as deliberações. Tranquilo? A importância é a padronização do sistema nacional de trânsito. Com essas informações, você consegue fazer um curso de resoluções do CONTRAN. Então, agora nós vamos estudar todas as resoluções do CONTRAN presente no seu edital. Tranquilo? No Oficina Concurso, você tem aprovação certa. Aqui, se inscreveu, passa. É claro que eu fazendo a minha parte, te dando conteúdo de qualidade, e você fazendo a sua parte, estudando todo o tempo que você tem disponível. Um abraço.